Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mineiro da Uniswan. Vamos dar sequência então ao nosso curso aí de liderança de equipes aqui da Uniswan. Na semana passada, no último vídeo, a gente falou sobre a teoria dos traços, né? A gente começou a ver aí as teorias da evolução dos estudos sobre a liderança pelo mundo. A gente viu que a teoria dos traços foi um primeiro estudo que foi aceito até por volta dos anos 1930, 1940, tá? E a partir daí, esses estudos passaram a não mais fazer sentido. Hoje não é bem aceita essa teoria dos traços, né? E nesse momento, então, por volta de 1940, daí para frente, apareceram novos estudos. Esses estudos, hoje são divididos basicamente em dois grupos. Você tem as teorias comportamentais, que a gente vai iniciar hoje, e as teorias contingenciais. Então hoje a gente vai dar início a essas teorias comportamentais, falando da teoria dos estilos de liderança. Para você entender direitinho onde a gente está, nós estamos na unidade 2. Eu vou mostrar para você aqui o slide, né, do qual eu vou falar agora. Então, pessoal, dando sequência aí, um dos primeiros estudos sobre o comportamento da liderança foi coordenado por Lewis, que identificou 3 estilos básicos. Essa teoria dos estilos de liderança é muito ainda falada hoje em dia, né? Porque de acordo com essa teoria, você tem 3 estilos básicos predominantes de liderança. Você tem a liderança autocrática, você tem a liderança democrática e você tem o estilo laissez-faire. Então, a liderança autocrática, né, é um líder, um estilo de liderança mais centralizadora, né? O líder toma as decisões unilateralmente, né? Ele costuma tomar as decisões mais sozinhos, né? Ele determina as tarefas, os métodos de trabalho e não permite muita participação dos liderados. Ele procura centralizar mais as decisões em si e tomar as decisões mais sozinhos. Já a liderança democrática, o líder envolve mais os seus subordinados nos processos decisórios. Ele delega, né, as tarefas, né, e incentiva a participação dos liderados, né, procurando delegar a autoridade, né, e usa muito o feedback como uma forma de treinamento dos seus subordinados. Então o líder democrático, ele delega as tarefas, né, e acompanha envolvendo mais a participação dos subordinados na tarefa, dando um feedback, né, de como que está o andamento, o desenvolvimento da tarefa, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser melhorado, mas ele dá um poder mais de participação do liderado na tarefa. Este é o líder democrático. Já o terceiro estilo, laissez-faire, que é considerado o líder liberal, ele procura deixar o grupo completamente à vontade para deliberar sobre os trabalhos a serem realizados e a forma como executá-los. Então é uma liderança mais liberal, né? Então, pessoal, como eu já vinha falando na sala de aula com vocês, né, esses 3 estilos, eles hoje são muito falados. A gente, né, fala sobre isso no meio corporativo bastante. Esses 3 estilos, eles estão presentes hoje nas corporações. Agora, uma coisa que eu sempre falo com vocês, que eu venho falando, o estilo de liderança que deve ser aplicado, né, vai depender muito de uma série de fatores, como por exemplo o tipo de tarefa que está sendo executado, as pessoas, né, as pessoas que estão envolvidas no processo,
né, uma série de fatores que vão determinar qual o estilo de liderança a ser utilizado, porque na verdade não existe bem assim a resposta para qual o melhor estilo de liderança. Isso vai depender do contexto, né? Isso vai depender do contexto em que a tarefa esteja sendo realizada. Então, como o exemplo que eu dei outro dia para vocês em sala de aula, né? A gente pode pegar aí os dois extremos para você entender. De um lado, eu poderia estar falando de uma peça teatral, onde eu tenho um diretor da peça teatral, que é o líder, a pessoa que vai coordenar os trabalhos, e as pessoas subordinadas são atores de teatro. Então você imagina, uma peça de teatro é um tipo de tarefa muito intelectual. As pessoas ali envolvidas são pessoas muito intelectualizadas, uma cultura diferenciada. É um tipo de trabalho completamente diferente de um trabalho corporativo, numa empresa. Então ali, um diretor de uma peça de teatro, ele vai utilizar um determinado tipo de comportamento com seus liderados, completamente diferente hoje de um diretor de uma empresa. Agora, num outro extremo, eu posso ter ainda, por exemplo, o comandante lá da Polícia Militar ou o comandante do Exército, onde o tipo de atividade que é desenvolvida é completamente diferente lá da peça de teatro. Então, são objetivos completamente diferentes, uma tarefa completamente diferente. Então, o estilo de liderança também, com certeza, vai ser diferente. Então, se eu pegar esses dois extremos, né? Aqui, de um lado, aqui, o comandante da Polícia Militar, ele lá é um tipo de trabalho que exige uma rigidez maior, exige normas mais bem aplicadas, né? Então, o estilo de liderança, com certeza, ele vai ser um estilo de liderança bem mais autocrática, né? Porque o trabalho exige que seja assim, né? É um trabalho que exige muita norma, muita disciplina. Já na peça de teatro, do outro lado, é um trabalho muito mais democrático, um estilo de liderança muito mais democrática, e talvez até o mais propício seja a liderança liberal, onde as pessoas precisam ter liberdade para expor suas ideias, para utilizar o seu talento, pensar fora da caixa, né? Então você, com esse exemplo, eu acredito que fica fácil de você entender as diferenças desses estilos e os momentos de você aplicar, porque o importante é isso, como eu falei, não existe um estilo de liderança mais correto que o outro, né? Você tem situações, né? Situações diferentes em que o comportamento do líder precisa ser diferente. Então, com esses dois extremos, você consegue identificar bem. Polícia Militar, o comandante, né? Imagina, o comandante do batalhão e um diretor de uma peça de teatro, né? Agora, no meio corporativo, nas empresas, onde o ambiente onde a gente aqui na faculdade a gente lida com mais frequência, né? Hoje existe uma certa tendência para essas empresas buscarem líderes mais democráticos, né? Não faz muito sentido hoje, depois de tanta evolução aí no setor de RH das empresas, onde as empresas agora, principalmente, né, a partir dos anos 1990, com a era da informação, em que o RH, o estilo de gestão das pessoas mudou completamente, né? Então, hoje em dia, o que é mais valorizado nas empresas são os seres humanos. Nós estamos na era do conhecimento, onde as empresas passaram a entender que o ser humano é a chave das atenções, o ser humano é que cria, o ser humano é que traz inovações. Então, você vê as empresas de hoje buscando priorizar um pouco mais a liderança democrática, tá?
Mas volto para encerrar este vídeo de hoje, eu volto a insistir, né, pessoal, com vocês, que o estilo de liderança mais preciso, mais correto a ser utilizado, vai depender de uma série de fatores, onde aí a gente vai determinar qual deverá ser o comportamento do líder. Ok, pessoal? Para não se estender demais, eu vou parar por aqui. Nós falamos hoje da teoria dos estilos de liderança, onde nós definimos aí a liderança autocrática, a liderança democrática e laissez-faire, que é a liderança liberal. Daqui a pouco estou mandando novos vídeos para vocês, ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração, até o próximo vídeo.